Tem algo em Efésios 5 que a maioria das igrejas prefere não comentar. Não porque seja complicado demais, mas porque confronta demais. A verdade é que muitos templos modernos transformaram a graça em um cobertor confortável para o pecado, enquanto ignoram um dos segredos mais poderosos que Paulo deixou ali. Um segredo que divide quem apenas frequenta a igreja e quem realmente nasceu de novo. Sabe aquela sensação de orar, jejuar, cantar, mas continuar sentindo que algo está faltando? Talvez o que falte não seja mais fé, mas mais santidade. Sim, santidade. Palavra que quase virou tabu nos púlpitos de hoje. Mas é justamente isso que Efésios 5 revela. O padrão de vida que ativa promessas, manifesta autoridade e prepara uma noiva que o céu reconhece. Quer saber por que tantos cristãos vivem apagados, mesmo dentro da igreja? A resposta está aqui, e ela pode mudar tudo. Paulo não estava escrevendo para massagear o ego de ninguém. Ele escrevia como quem carrega um alerta do céu. E a verdade é que muitos hoje esqueceram que santidade ainda é um chamado, não uma opção. Trocaram a pureza pela performance e a obediência por aplausos. Enquanto o culto moderno muitas vezes parece um show, Paulo continua ecoando do passado. Sede santos. Um cristianismo sem renúncia pode até ser popular, mas não é bíblico. É como se a igreja estivesse tentando negociar com Deus. Me abençoa, mas não me transforma. Só que o evangelho real não negocia com o pecado, ele o confronta. Santidade não é andar com cara de piedade, é viver com o coração separado, mesmo quando ninguém está olhando. Quer um exemplo prático? Comece hoje revendo seu entretenimento, suas palavras e suas prioridades. Afinal, como viver separado se tudo que você consome te aproxima do mundo? E é justamente nessa separação que a luz começa a brilhar de verdade. Efésios 5 não deixa espaço para a zona cinzenta. Paulo traça uma linha que ninguém pode fingir que não viu. Ou é luz, ou é trevas. E o mais curioso é que hoje em dia, muita gente tenta equilibrar as duas coisas como se santidade fosse uma questão de opinião. Mas não é. Santidade é o resultado de uma transformação real, não um figurino religioso. Quem nasceu de novo não vive tentando ver o quanto pode se aproximar do pecado sem cair, mas o quanto pode se parecer com Cristo sem reservas. A vida cristã não é um palco para boas intenções. É um campo de batalha onde neutralidade é sinônimo de rendição. Sabe aquela ideia de que Deus conhece meu coração? Pois é justamente por isso que ele exige mudança. Separar-se do pecado pode significar parar de rir das piadas que todo mundo acha normal, dizer não para séries que te anestesiam espiritualmente ou mudar o círculo de amizades. E quando essa separação começa a doer, é aí que começa a cura. Porque o evangelho de verdade não passa pano, ele revela. Hoje em dia, o que mais se ouve por aí é um evangelho que conforta, mas não confronta. Um Deus terapeuta que só abraça, nunca disciplina. Mas Paulo não pregava essa suavização doutrinária. Ele falava de cruz, de renúncia, de morrer para si mesmo. E convenhamos, isso nunca foi popular. Afinal, quem quer ouvir que precisa negar os próprios desejos, quando pode simplesmente seguir um Deus feito sob medida, que nunca discorda da gente? Só que amor de verdade não passa a mão na cabeça do pecado. Amor de verdade diz a verdade, mesmo que incomode. Sabe aquele pastor que você gosta porque não julga ninguém? Pois é, talvez ele esteja te oferecendo anestesia em vez de cura. O evangelho que transforma também machuca, mas machuca como um bisturi nas mãos de um bom cirurgião. Então, se a mensagem que você ouve nunca te confronta, talvez não seja o evangelho. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo. Muitos querem ser chamados de filhos de Deus, mas sem carregar o DNA do Pai. Querem a herança, mas rejeitam a identidade. Só que no reino, ser filho não é questão de rótulo, é questão de semelhança. Quem nasceu de novo carrega traços celestiais visíveis. Bondade, domínio próprio, amor sincero e uma separação consciente do sistema deste mundo. Em outras palavras,
Não dá para se dizer cristão e pensar, agir e viver como se nada tivesse mudado. Paulo explicava isso de forma simples, mas profunda. Imitem a Deus como filhos amados. E imitar aqui não é só usar camiseta com versículo ou bio de rede social com serva do Senhor. É refletir o caráter dele no trânsito, na internet, na fila do banco. Quer praticar? Tente passar um dia inteiro tomando decisões como se Jesus estivesse do seu lado, porque ele está. Isso muda tudo, desde o que você posta, até como você trata quem pensa diferente. E quando essa identidade se firma, outras verdades começam a emergir com mais clareza. A cruz não é um passe livre para continuar no pecado, mas a prova de que Deus leva a santidade a sério. Cristo não apenas nos livrou da culpa, ele nos chamou para uma vida limpa, transformada e corajosa. É como se Jesus dissesse: eu não vim só apagar a mancha, mas arrancar a raiz que te fazia cair sempre no mesmo erro. A graça que apenas perdoa é incompleta. A verdadeira graça também transforma. Um exemplo? Pense em alguém que recebe um transplante de coração. Ele não volta para os velhos hábitos que destruíram o anterior. Do mesmo modo, quem entendeu o sacrifício de Cristo não vive de qualquer jeito. A cruz não é um adorno na parede, é um lembrete de que nossa vida foi comprada com um preço altíssimo. E é nesse entendimento que percebemos algo ainda mais sério, que Paulo fazia questão de lembrar. Parece até que virou moda pensar em Deus só como amoroso, fofo e paciente, mas Paulo explicava claramente que o mesmo Deus que ama com intensidade também se ira com justiça. A ira dele não é caprichosa nem explosiva, é santa, justa e dirigida à rebelião deliberada. Ou seja, não é para quem tropeça tentando acertar, mas para quem conhece a verdade e escolhe pisar nela. E sim, essa ira continua ativa. Não é coisa do Antigo Testamento, é coisa de um Deus que não muda. Pensa comigo. Se um juiz perdoasse estupradores e assassinos de forma automática, sem punição, você diria que ele é justo? Então por que esperamos que Deus tolere o pecado sem reação? A misericórdia dele é real, mas a justiça também é. Por isso, quando o pecado é tratado com leveza dentro da igreja, algo está muito errado. E quando começamos a ignorar o peso da desobediência, acabamos escorregando para uma armadilha ainda mais sutil. No reino de Deus, ficar em cima do muro é tomar partido, do lado errado. Paulo não alivia. Quem consente com o pecado, ainda que em silêncio, se torna cúmplice dele. E hoje, isso é mais comum do que parece. A pessoa diz: eu não faço, mas também não julgo. Mas não se posicionar diante do erro é o mesmo que apoiar por omissão. A luz que não confronta, apaga. O sal que não salga, estraga. E a fé que não se posiciona, se corrompe. Quer ver isso na prática? Quando você ouve uma piada que ofende sua fé e ri para não causar, está se rendendo à neutralidade. Quando vê um irmão desviar e diz: não é da minha conta, você fecha os olhos como Caim. Mas o Evangelho nos chama a ser coluna e voz, mesmo que doa, mesmo que incomode. E é justamente nessa ousadia de se separar que a verdadeira beleza da noiva começa a aparecer. Cristo não virá buscar uma igreja popular, viral ou fashion. Ele virá buscar uma noiva santa. Não é sobre o quanto a igreja atrai multidões, mas sobre o quanto ela agrada o noivo. Hoje, muitos ministérios estão mais preocupados com likes do que com lágrimas de arrependimento. Mas a verdadeira beleza da igreja não está no som ambiente, nas luzes do palco ou na performance dos músicos. Está na pureza, na separação, no altar do coração. E não pense que isso é coisa de líderes ou de ministérios. Cada cristão é parte dessa noiva, e cada escolha pessoal reflete no vestido coletivo. Você já parou para pensar que assistir a certos conteúdos, rir de certas piadas ou alimentar certos desejos pode manchar esse vestido? Ser noiva é viver preparada. E quem vive em preparação não brinca com o tempo nem com o pecado. Afinal, o noivo vem, e quando ele vier, será para encontrar uma noiva que brilhe com a luz dele, o que nos leva a um ponto essencial, que Paulo gritava com convicção. Paulo não media palavras.
Se não há separação entre você e o mundo, provavelmente não houve conversão. E isso continua atual. O problema não é o mundo lá fora. É quando o mundo entra sorrateiramente dentro da igreja, travestido de relevância, de não julgueis, ou até de um falso amor, que abraça tudo sem critério. Paulo explicava que a santidade é visível, e Paulo reforçava. Ela é o selo da nova vida. Sem separação, não há diferença. Sem diferença, não há impacto. Viver separado do mundo não é viver isolado numa caverna, é carregar um padrão de vida que denuncia o erro sem dizer uma palavra. É como aquele cristão no trabalho que não precisa pregar com o microfone. A postura dele já é um sermão. E não se engane, o mundo sempre vai tentar puxar de volta. Mas quanto mais você se afasta da lama, mais percebe que foi chamado para a luz, e é aí que começa a verdadeira missão. Ser filho da luz não é só evitar o pecado, é produzir fruto. E Paulo foi direto. Bondade, justiça e verdade são os sinais de quem nasceu de novo. A luz não se contenta em apenas existir, ela incomoda as trevas, expõe o erro e mostra o caminho. Ser luz é mais do que carregar um título cristão, é viver de um jeito que as pessoas, ao observarem sua vida, sintam vontade de conhecer o seu Pai. Não é sobre perfeição, mas sobre direção. Quer um exemplo prático? Quando você escolhe perdoar quem te feriu, mesmo quando todo mundo diz, não leva desaforo para casa, você brilha. Quando recusa uma oportunidade injusta, mesmo com lucro garantido, você brilha. Quando escolhe a verdade em vez de uma mentira conveniente, você brilha. Viver como filho da luz é escolher o que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando, porque você sabe que há um propósito maior em tudo isso. Agora me diz, o que você vai fazer com tudo isso que ouviu? Vai continuar vivendo no raso, tentando equilibrar luz e trevas, como se Deus não notasse? Ou vai decidir, de uma vez por todas, viver como alguém que carrega o DNA do céu? Talvez hoje seja o dia de limpar o altar do coração, rever seus hábitos e deixar de ser um crente de fachada para se tornar, de fato, filho da luz. Você consegue se lembrar da última vez que chorou por causa da presença de Deus e não por causa dos seus próprios problemas? Quantas vezes você já silenciou a voz do Espírito em nome da conveniência? O tempo está passando e o noivo está voltando. E quando ele voltar, vai encontrar uma noiva santa ou uma igreja vendida ao sistema. Se essa mensagem te despertou, não guarde só para você. Compartilhe com quem precisa ouvir. Se inscreve no canal, ativa o sininho e continua com a gente. Porque o que vem por aí é para quem quer crescer, ser transformado e fazer parte de uma geração que não negocia a verdade.